Muito bem, muito bem. Eu estou aqui com o Freeley Braz. Olha, você que não está familiarizado com o caso do Freeley, chamou muita atenção. O Freeley eu diria que um personagem da comunidade brasileira que mora aqui nos Estados Unidos, né, muito querido, né? E pegou todo mundo de surpresa quando ele gravou aquele vídeo, dizendo que tinha um prazo determinado para deixar os Estados Unidos, e aí gerou uma comoção na comunidade, especialmente daqui da região de Boston, Massachusetts, né? E o Freeley, para quem não sabe, é um grande comunicador, já apresenta programas nas mais variadas rádios brasileiras aqui dos Estados Unidos, um excelente profissional, e vai contar para a gente como é que está sendo essa readaptação no Brasil, se existe possibilidade de voltar para os Estados Unidos diante da sua situação, ele que deixou a família aqui nesse país. Então nós vamos conhecer mais um pouco da história do Freeley, e você também vai entender um pouco, né, de como funcionam as coisas aqui nesse país em relação à imigração. Meu querido Freeley, agradecer aqui a sua disponibilidade. Não sei se eu começo te perguntando se está tudo bem, né, mas eu quero te dar boas-vindas aqui ao canal do Benevides. Fala, meu querido Marcelo Benevides, de longa data, parceiro velho de guerra, vamos dizer assim, né? Desde longos tempos. Não, estamos bem aqui, na graça de Deus. Lógico, né, que longe da família não está 100%, né? Fica ali faltando aquela barrinha para completar, porque é um pedaço de mim que está aí, mas como você sabe, né? E eu sempre falo muito de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? No tempo certo, as coisas encaixarão. Vamos viver esse tempo aí de luta, vamos dizer assim. Estamos bem, na graça de Deus, na medida do possível. É isso, claro. É isso. Deus na frente, Deus é bom o tempo todo e com certeza Ele vai abençoar a sua vida. Já está abençoando a sua família também, trazendo toda a proteção que vocês precisam nesse momento difícil. Freeley, eu não sei se eu começo lá do início, de como você chegou aqui nos Estados Unidos, ou eu já começo tentando entender um pouco, né, da sua volta, né, do porquê de você ter recebido aí, né, um prazo para poder deixar os Estados Unidos. Como é que foi essa sua saída? Ela foi uma saída, vamos dizer assim, espontânea, entre aspas, né, uma saída voluntária, ou você recebeu algum tipo de carta de deportação exigindo que você deixasse os Estados Unidos? Bom, vamos lá. Desde quando eu fiquei detido em 2018, eu estava sob ordem de supervisão do ICE. Ordem de supervisão, eu tinha que ir lá todo ano para lidar com eles. Mas eu nunca fui uma prioridade, porque eu não sou criminoso, não tenho histórico, aquela coisa toda, né? E agora, recentemente, com as mudanças que o Trump fez, né, meio que não teve muito argumento, né? A tolerância foi zero com todo mundo, apesar da administração sempre falar que foca nos criminosos, não sei o quê. Quando eu vejo isso, eu sei que não é bem verdade, né? Tem gente que não tem antecedente criminal, tem gente que só está aí para trabalhar, que está pagando o pato, né? Nesses casos, quando tem essas batidas, eles falam de efeitos colaterais, né? Mas no meu caso foi de deter os mais vulneráveis, né? Isso eu ouvi dos agentes, por isso que eu estou dizendo isso. Então eu cheguei, tinha esse que comparecer lá, e aí no dia que eu compareci, eles já me colocaram um GPS no pé, né? GPS como é que fala aí? A tornozeleira. A tornozeleira, isso. E o monitoramento à distância. Isso. Então, nesse momento, eu já não tinha muito o que fazer, né? Então, eles me colocaram a tornozeleira, eu voltei lá na semana seguinte, e aí na semana seguinte me disseram que eu teria 2 meses, e aí falaram que eu precisava voltar. Eu fui no dia 14, voltei na semana seguinte, e aí na semana seguinte falaram para mim que seria 2 meses, e aí quando deu na segunda-feira falaram para mim, você precisa vir aqui hoje, agora. Aí eu falei, agora não dá, pode ser amanhã. Eu falei, não, porque me deram a opção entre hoje e amanhã. Aí eu falei, amanhã, porque já estava muito em cima. E aí, nesse momento que eu fui lá, eles me disseram, nada de 2 meses, 15 dias. Né? Então você tem 15 dias para deixar o país. Assim, trocando em miúdos, dentro do que você me perguntou, né? Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eles eram 4 agentes, e em cima da mesa tinha uma corrente e algemas, e eles fazem meio que uma pressão psicológica, né?
E nesse dia, tinha uma pessoa que eles levaram mesmo, né? Que eu vi que ela entrou e depois não saiu mais, e o agente entrou, foi com ela para dentro e depois entrou pela porta da frente como se nada tivesse acontecido. Então, você falou, alguma coisa tem aí, né? E aí, quando eu entrei lá, eles falaram, como é que ela tá? Não, ela vai ficar bem. Então, vai ficar bem como, né? Isso dá a entender que essa brasileira teria sido detida, né? Então, nesse momento, eles me disseram, você tem 2 semanas para sair do país. Era 2 meses, e aí, muito truculentos, né? Disseram, se tá ruim para você, a gente pode te levar agora, porque a ordem que eu tenho é te levar agora. Eu falei, não tinha muito o que eu falar, né? Eu estou num lugar com 4 agentes, uma porta fechada, corrente e algema em cima da mesa, e os caras dizendo que estão ali para me levar. Então, assim, eles não te dão muita chance de conversa, né? E quando você fala alguma coisa, eles falam como se você tivesse indo contra eles, ou se estivesse peitando eles, né? E não é bem isso, né? Então você tem que ficar, como diz outro, né? Na sua e tentar levar ali da melhor forma possível. Aí depois eu saí, falei para eles que eu não tinha um passaporte, que eles já tinham pegado meu passaporte 2 vezes, nunca, e sempre perderam o meu passaporte. Aí eles falaram, não quero saber, você tem 2 semanas ou a gente te leva. Então eu já vi que ali não tinha muita conversa. E aí nessas 2 semanas, na semana seguinte eu voltei lá ainda, porque uma outra equipe me havia solicitado que eu fosse lá. Ou seja, uma falta de comunicação. Aí quando eu cheguei na semana seguinte, dessas 2 semanas, então faltando 1 semana, eu fui lá de novo. Aí a mesma história, um outro grupo com 3 agentes. Falaram, olha, a gente está aqui, mas a ordem que eu tenho é para te levar preso. Eu falei, cara, mas espera lá. Vocês sabem que eu estive aqui semana passada? Aí eles falaram, não, a gente não sabe. Eu falei, tá, mas olha aí para você ver. Me deram 15 dias, dia tal, tem que sair, agora vocês estão aqui falando a mesma coisa. Né? Só que esses agentes, na segunda vez, são agentes não estão felizes com a atual administração. Eles estão vivendo uma questão psicológica extrema, né? Eles são, como é que eu posso dizer assim, os chefões, né? Sim. Querem que eles prendam pessoas à torto e direito, né? E eles falando que não é assim, as pessoas têm famílias, né? São pessoas que não estão felizes e não concordam com o que está acontecendo, esses 3 agentes da última semana. E eles falaram para mim claramente, eles falaram, olha, eu já estou me aposentando, né, eu não aguento isso mais, um amigo meu teve um ataque cardíaco semana passada, então, assim, talvez eu vou ser o próximo, eu não suporto isso. Ou seja, existe ali aqueles agentes que estão vivendo também dias intensos, sabe? Tem aqueles que não estão nem aí, como o que eu vi na semana anterior, e aqueles que estão ali, mas não estão tem o lado humano, né, Freire? De saber a função que tem que fazer o trabalho, mas também não concordar com a conduta, né, da maneira como o governo vem fazendo. Então, os próprios agentes, nem eles estão aguentando mais, né? Nem eles. Isso eu ouvi da boca de 3, não foi 1 nem 2, foram 3. Né? Na semana seguinte que me confidencializaram isso, me falaram isso, né? E aí até tentou lá ver se conseguia alguma coisa, mudar a data e tal, mas o superior dele, né, foi irredutível e não permitiu que isso acontecesse. E pessoas falam assim, igual você perguntou no início, né? Você foi, como é que fala? Foi uma saída voluntária. Então, eu não tive muita opção, né? Me mandaram mesmo. Né? Eu tinha uma tornozeleira eletrônica, então se eu rompo aquilo ali, é um crime federal. E aí eu respondo por isso e não consigo entrar de novo nos Estados Unidos. Iria agravar a sua situação, né? Exatamente. Então, naquele momento, com a tornozeleira eletrônica, eu não tinha o que fazer, né? Sim. Tudo bem que eles me confidencializaram, que um deles lá, ele falou, olha, se eu mostrar meu computador aqui para você, você vê o quanto de pessoas que arrancam isso, né? E assim, tudo bem que as pessoas arranquem, né? Mas no meu caso, ele falou, você está pensando diferente, tá? Mas eu tenho 6 filhos, né? Tem toda uma vida pela frente, vamos dizer assim, Deus permitindo. Então não vale a pena eu jogar tudo isso no lixo ou jogar fora, né? E não ter a consciência do que isso pode gerar. Porque a gente já cometeu lá atrás, né, o erro de ter vindo dessa forma. Aí você
está colhendo tudo que foi, né, por causa dessa entrada lá, Sim. Querendo ou não, né? Sim. E assim, sem aviso, a gente pode discutir um monte de coisas, mas Sim. hoje eu tenho uma consciência melhor do que é, eu trabalho orientando pessoas, não que eu seja advogado, mas informando como você faz e faz muito bem. Então a gente tem essa consciência, né, de que tem que fazer o certo, é o certo, né? Não vou aqui... Só para a gente entender então, Freely, você entrou aqui, quanto tempo já? Mais de 20 anos, né? 20 anos, né? 2005. Anos. Aí, essa sua, que eles chamam de check-in, né, que é a sua obrigatoriedade de fazer esse comparecimento de tempos em tempos no serviço de imigração. Isso é em decorrência daquela parada que você sofreu lá em 2018, se eu não estou enganado? 18, isso 18, mesmo. né? Isso Já era mesmo. Trump ali, né? 18. Já era Trump, exatamente. E ali, quando você foi parado, qual foi o motivo? Por que eles te pararam ali naquele 2018? 2018, a placa, se eu não me engano, a placa estava vencida, ou a carteira que estava registrada do carro estava vencida, e aí, quando me parou, eu estava sem o meu passaporte, né? E aí eu dei eu acho que foi um cartão do banco com o meu nome, e aí eles checaram o meu nome. Porque a polícia de Stoughton, na época, se eu não estiver errado, já trabalhava com o programa 287G, né, que é o programa que... exatamente, porque na época era o Charlie Baker, governador do estado, né? Sim, sim. Então, isso causou um alvoroço, aquela coisa toda, enfim. Né? E aí, quando ele bateu o meu nome, viu que eu tinha uma ordem aberta. Tanto é que ele nem mais se preocupou com o carro, né? Já ligou, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu coloquei aqui o seu nome, vi que você tem uma ordem aberta, né? Tipo, você é procurado, né? Sim. E eu já liguei para o ICE, para a imigração, e eles estão vindo te pegar. O que eu vou falar, né? Não tem mais o que eu falar. O cara já falou isso. Aí me levou, me deixou lá esperando na delegacia de Stoughton e fiquei por horas, né? Até o cara vir. Não 2 horas como eles falam, né? Muito mais de 2 horas, né? Aí quando vieram, já me levaram, enfim. Né? Aí você conseguiu uma defesa na época e essa defesa conseguiu sustentar, assim, né? Vamos dizer, postergar nessa tua saída, né? Porque você já tinha uma ordem de remoção. E aí ficou então acordado que de tempos em tempos você tinha que comparecer no serviço de imigração, foi isso? É isso aí. Tive um habeas corpus, não, né? Tive uma audiência de fiança e o juiz viu que eu não oferecia risco nenhum, enfim, me liberou sem a fiança Era não simplesmente alta, pelo né? fato de ter entrado ilegalmente, né? Por que eu bato nessa tecla, né? Porque esse vídeo, como né, as pessoas vêm para cá e o meu canal ele tem também um teor informativo, né? Eu tenho aqui a parceria com a doutora Hannah Crispin, né, que fala justamente sobre essa questão de defesa, e muita gente vem para cá e fala, já aquele comentário fácil, né? Entrou ilegal, tá querendo o quê? Tem que ir embora. Ok, se você for na letra fria da lei, quem entra ilegalmente, essa pessoa está passível de deportação, assim como também aquela pessoa que fica além da permanência também está passível de deportação. Só que, desde sempre, esse país, de alguma maneira, trabalhou com esses imigrantes indocumentados, porque entende que existe uma mão de obra, né, uma demanda reprimida. Então, a partir do momento que o imigrante, mesmo que tenha entrado ilegalmente, né, e não cometa nenhum crime, né, siga trabalhando, pagando impostos, esse imigrante ele vai vivendo, como foi o caso do Freely, né? Então, porque às vezes eu estou fazendo questão de mencionar isso, Freely, que as pessoas podem achar, tem coisa aí, será que de repente fez alguma coisa e tudo mais. No seu caso, foi simplesmente o fato de você ter entrado ilegalmente. Sim, porque, veja bem, se não fosse isso, da última vez que eu estive lá, o agente que queria a torto direito me mandar sair, ele não teria me deixado. E ele ainda vira para mim e fala assim, olha, considere-se sortudo por você estar saindo daqui. Ou seja, sabia dos meus filhos, sabia da condição da minha esposa, sabia de tudo, né? E se nos últimos anos eu sempre fui lá e sempre fui liberado, por que agora mudou? O que aconteceu? E aí eles me falaram, olha, essa administração resolveu fazer daqueles que são vulneráveis uma prioridade. Isso eu ouvi de 4 agentes. Como é que eu indo nesse lugar, né, o agente, eles me deixariam sair? Ele disse, né, considere-se sortudo
por você sair daqui, né? Ou seja, eu deveria estar detido, deveria ser levado preso, né? Eles têm todas as informações sobre mim, então não teria porquê, se eu tivesse um histórico criminal, alguma coisa, né, sei lá, pendente, como que eles iriam me liberar? Se eles levaram uma pessoa antes e me deixaram sair, né, sair de lá. Não faz muito sentido, né? Bom, aí então, depois disso, eles deram então esse ultimato para você, né? E aí você saindo, como é que fica a sua situação agora, Freeley? Você que tem esposa, né? A esposa permaneceu aqui nos Estados Unidos, seus 6 filhos, né? Questão em termos legais agora, existe a expectativa de você voltar? Você está trabalhando nisso, de alguma possibilidade você se regularizar, ainda que você esteja no Brasil? Marcelo, vamos com o que é. Eu fiquei mais de 180 dias nos Estados Unidos. Então, são 10 anos. Né? Isso é o que nós temos hoje. Então, hoje, por lei, eu tenho que ficar no Brasil por 10 anos. Agora, existem coisas que podem acontecer. O filho, né, ter mais de 21 anos, e as coisas podem ser que mude e a gente consiga fazer algo. Então, o tempo, né, não sei se vai jogar ao nosso favor, né, porque assim, até que isso aconteça, eu preciso esperar aqui, né, um tempo. Mas não existe uma expectativa de você voltar antes desse prazo aí de 10 anos, né? Para quem não sabe, né, como ele mencionou, quem ficou aqui nos Estados Unidos acima dos 6 meses, né, você ganha uma penalidade de 10 anos sem poder regressar aos Estados Unidos. Mas existem possibilidades quando você tem filho americano, né? Então, enfim, existem ali uns meandros, né, que possibilitam o imigrante ser legalizado, ainda que ele não esteja mais aqui nos Estados Unidos. Existiria alguma forma, Freire, de repente, de você voltar antes desse período? Existe sim, até os filhos, né, completando essa idade e algumas outras coisas também, que se nada mudar, né, em termos de lei, pode ser que isso aconteça sim, e eu acredito que vai acontecer. Mas é um passinho de cada vez, né, Marcelo? É isso. Um dia de cada vez e com calma, né? Freire, muita gente questionou, né? Você foi embora para o Brasil, mas como assim? Deixou esposa, filhos e tudo mais. Você quer falar sobre isso, do porquê dessa decisão? Se você também não quiser falar, fica à vontade, meu amigo. Não, de boa. Como eu disse aí nas redes sociais, a minha esposa ela tem uma doença que é rara e os medicamentos que ela toma hoje não existem aqui no Brasil. Aliás, até existe um, mas eu tenho que brigar na justiça para conseguir e eu não sei se eu vou conseguir. Né? E ele é muito caro também. Então, veja bem, eu trago ela para cá, legal, bacana, estamos felizes agora de momento, mas e daqui, sei lá, 6 meses? Né? E daqui 8 meses? Ela teria um impedimento também, aquela coisa toda. Como é que fica? Tá entendendo? Então, assim, não é fácil ficar aqui sem eles. Não é o que eu gostaria. As pessoas precisam entender que eu não estou feliz, né, e confortável com tudo isso. Eu quero a minha família perto de mim, próxima de mim. Né? Mas se por agora nós precisamos pagar esse preço, talvez é melhor a gente sofrer, sei lá, por um pequeno período de tempo do que 10 anos. Né? Porque 10 anos é uma vida, né? Ou seja, é uma decisão muito difícil, sabe? Não é fácil, assim, mas eu não posso pensar muito em mim nesse momento, né? E nem tenho que pensar em mim. Tenho que pensar na minha esposa, nos meus filhos. E seus filhos são todos americanos, todos nascidos aqui, né? Exatamente. Eles podem vir aqui a hora que quiser e voltar a hora que quiser, né? Então, não existe nenhum impedimento deles virem, né? Então, estamos trabalhando para que eles possam vir em breve e fiquem aqui, conheçam o Brasil também, né? O Brasil é bom. O Brasil não é um lugar... Brasil como diria Tom Jobim, né? O Brasil é uma M, mas é bom. Tem os seus problemas. É bom, mas é uma M. Tem os seus probleminhas, né? Tem as suas dificuldades. Pequenininho, mas, olha, coisa pouca. Pouca coisa. Mas um dia a gente vai encontrar. A gente sempre tem essa esperança que um dia vai encontrar um país melhor. Eu te pergunto isso, Freire, como é que você encontrou esse Brasil depois de 20 anos nos Estados Unidos? O que você viu? O que você pode dizer pra gente? Marcelo, eu falo para você que eu sou muito quieto no meu canto, assim, né? Minha casa aí, onde eu morava,
era num canto de rua que não tinha saída e os meninos brincavam, e quando eu estava de folga era aquela paz total, né? Eu vim para o interior, né? Então o interior é diferente, o que eu vou falar aqui para vocês é diferente se você mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, uma grande capital ou uma cidade grande, né? A pegada é outra. Aqui, cara, é muito tranquilo, sabe? Eu preciso reabastecer as energias. 20 anos na correria de Boston, nessa correria louca que a gente vive aí. Eu não estou achando ruim, não, sabe? Você está onde agora? Qual é a cidade que você voltou? Eu estou em Central de Minas, próximo a Governador Valadares. Não, para que tudo é perto de Valadares. Tudo é perto. Tudo é perto de Valadares. É isso aí. É perto mesmo? Isso aí. É perto mesmo? Uma hora e meia, 1h20, vai. O nosso polo aqui é Governador Valadares, né? Então, assim, eu sou muito sossegado nessa questão. É claro que o Brasil, eu assustei com algumas coisas, né? O trânsito foi a principal delas, porque o povo aqui é meio doido, né? Com todo respeito aí Aí eu coloco a nível geral, viu, o Brasil. Porque o pessoal corre muito, cara, nas estradas. Nós não estamos acostumados com isso, sabe? Não respeitar, às vezes, né? As placas, as sinalizações, achar que a estrada você tem que acelerar enquanto o carro aguenta. Não é assim, cara. Então, você vê muita imprudência no trânsito. Isso é assustador. Né? E o modo de vida aí do povo mineiro, né? Da sua cidade especificamente, né? Você vem para Boston, a região de Boston, né? Por mais que seja subúrbio, por mais que não seja tão naquela muvuca lá do centro, né? Das cidades vizinhas ali à capital de Massachusetts, ainda assim são cidades movimentadas, né? Framingham, por exemplo, que é onde fica o estúdio aqui da Insuperável, você conhece bem Framingham, é um lugar que parece Boston, né? Não com requinte de Boston, mas com os problemas de Boston, né? Sim, sim. Bom, é diferente, né? Aqui onde eu estou, se eu quiser sentir assim, um pouquinho mais movimento, como diz o outro, eu vou para Governador Valadares. Lá você tem uma intensidade maior, né? Maior movimento, mas no momento eu não pretendo fazer isso, sabe? Eu pretendo ficar aqui, reabastecer as energias, concluir o estúdio que eu preciso para poder fazer algumas coisas. A minha profissão é comunicar, você sabe disso, então é muito tranquilo, Marcelo. Você não está entendendo. Cidade pequena, com 2 minutos eu estou no centro de carro. Andando são 5 minutos. 6 mil, não, 7 mil, eu acredito. Aí você junta com os distritos, dá 10 mil, alguma coisa assim. Rapaz, lotando a cidade dá 10 mil pessoas. Se lotar muito, né? Estourar, né? Mas você tem uma coisa que né, no meio desse caos todo, né, quando a gente tem a chance de reencontrar as pessoas amadas, queridas, né, eu acho que isso fortalece, né? Demais, porque aqui eu conheço todo mundo, os antigos, né? Eu conheço todas as pessoas, vejo, eles vieram, cumprimentam, né? Querem saber como é que você está. Então, você encontra pessoas que... Porque aqui, assim, a cada casa, 1 ou 2 estão nos Estados Unidos, né? Bem a realidade do povo do interior aqui, né? Então, muita gente que já morou aí, muita gente que construiu a sua vida, fez o seu pé de meia. É uma cidade que deixei de um jeito, voltou de outro aqui. Me surpreendeu a forma com que eles fazem, não só aqui, mas na região, sabe? Às vezes a mentalidade que nós temos aí é de que está todo mundo morrendo e passando dificuldade. Mas eu encontrei pessoas muito bem-sucedidas, com empresas, os seus negócios, né? E uma economia forte, né? Nós estamos falando aqui de cidadezinha, né, 10 mil pessoas, mas as pessoas movimentam por ano 800 mil, 1 milhão de reais, quer dizer, uma economia grande, né? Forte, vamos dizer assim, para uma cidade desse tamanho. Freeley, o que os Estados Unidos, então, vou perguntar no presente, porque ainda os Estados Unidos está muito forte ainda dentro da sua vida, né? Claro. O que significa para você, né, os Estados Unidos? É um lugar que depois de tudo que aconteceu com você, é um lugar que te trouxe desilusão, trouxe desesperança, ou ainda é um lugar que você pretende ficar, não apenas por questão, né, de se aproximar dos seus filhos, da sua esposa também, mas em relação ao lugar, porque muita gente que volta para o Brasil decepcionado com os Estados Unidos, né? Foi o seu caso ou não?
Não, de jeito nenhum. Eu sou muito grato a Deus pelas oportunidades. Eu fui para aí um Zé Ninguém. Tá entendendo? Eu tinha acabado de completar 19 anos. Não que eu seja alguém hoje, não é isso, né? Não. Mas, Você é um não que eu proeminente da seja. comunidade brasileira, mas não seja tão Não, modesto assim, mas Freire. veja, é que eu saí daqui sem conhecer nada, sem falar inglês, nada. Os Estados Unidos, como a gente sempre ouvia, né, e ouve, é o país ou a terra das oportunidades. Então eu sou muito grato a Deus por tudo que esse país me deu. Eu costumo dizer que eu sou americano, só não tenho um documento, né? Porque eu vivi 19 anos no Brasil e 20 aí, né? É, Então, mais aqui do que no Brasil, né? e eu só quero lembrar aqui também que as pessoas falam, sei o quê, eu tinha minha autorização de trabalho, tenho meu Social Security, tinha não, tem porque está válida, né? Sim. Só não tinha os outros porque a lei não permitiu que eu tivesse, né? Não é que eu não queria ir lá ou que se eu fosse numa árvore e pegasse, não é assim que funciona, né, Marcelo? Não, e o povo. Foi bom você tocar nesse assunto, porque esse vídeo vai para o universo. Às vezes me incomoda os comentários de quem está aqui e sabe da realidade. Né? Então, assim, pô, você Sim. sabe que aqui é assim, por que você está dizendo isso? Mas como vai para o universo, aí vem muita gente do Brasil comentar e muita gente não entende, né? Mas como assim? Está 20 anos nos Estados Unidos não se legalizou? Aí pergunta para o Bush, pergunta para o Obama, pergunta para o Biden, pergunta para o Trump. Né, que não concede essa possibilidade. Por isso que eu falo, né, que as pessoas que vêm para cá, tudo bem, cometeram infrações, e dependendo do grau dessas infrações, existe até perdão na lei, né? Eles usam até esse termo, né, que é o parole, que é justamente para isso, para poder perdoar uma infração cometida, como é o caso de entrar ilegalmente no país. Então, veja que os Estados Unidos, de um jeito ou de outro, ele trabalha com esses imigrantes indocumentados, né? Sim, então, sim. esse discurso fácil, esse comentário, eu diria até que tolo, né? De dizer que, Sim. mas tá ilegal, tem que ir embora, acabou, não tem direito a nada. Veja que ele, mesmo tendo entrado ilegalmente, conseguiu ainda um social que para muitos aqui é um luxo, né? Você ter um documento que é o equivalente ao CPF no Brasil, você conseguir a sua autorização de trabalho, que é o equivalente a uma carteira de trabalho, ou seja, você tendo autorização para poder trabalhar nos Estados Unidos, né? Então, por que não trabalhar com essas pessoas, buscando uma legalização? Você trabalha em comunicação, você está acompanhando, né? A Maria Salazar, sim, claro. Né, o Alex Padilha também recentemente, embora seja um projeto meio utópico, né? Assim, quase que impossível de ser atingido, mas seria um sonho, sim, claro, legalizando todo mundo que esteja aqui durante 7 anos, pagando impostos, sem antecedentes, etc, etc. Enfim, o país pode fazer, né, Freire? A questão é que ele não quer fazer, né? E se a gente for olhar aí no passado, lá em 2013, teve aquela proposta que o Senado ou o Congresso sentou em cima, enfim, né? A gente sabe. Você está há 20 anos, então você acompanhou várias possibilidades. Então, assim, eu não. Os Estados Unidos, para mim, é maravilhoso, né? Eu vivi coisas lindas, maravilhosas na minha profissão, na minha vida. Eu jamais eu falaria algo contra este país. Esse país tem uns problemas, assim, mas todo lugar tem, né? Mas quando eu olho, eu vejo, por exemplo, governantes como Trump sem critério. Isso é ruim, mas não o país em si, porque o Trump passa, né? Claro. Inclusive, ele tem até ano que vem para tentar fazer o que ele precisa fazer, que se perder a maioria em uma das casas, ele lembra o que aconteceu lá no outro mandato dele. Né? Então, ele tem que tentar manter. Não, eu acho que não consegue, mas vamos ver. Né? Sim, mas eu não tenho nada contra esse país, não. Esse país, não mim, é bom você falar isso, né? Porque a gente tem aí assim, né, um enxame de pessoas, né, que vêm para cá, prosperam, né, quebram aqui dentro desse país, né, por conta aí, vai saber, da desorganização, ou não conseguir sustentar aquilo que ganhou aqui, aí volta para o Brasil e começa a detonar os Estados Unidos como se o problema fosse o país. Né? Então, assim, são coisas que cada um vive a sua experiência, né? Não é, Marcelo, e eu falo assim por mim, eu não posso falar pelos outros, né? Meu estilo de vida aí, eu com os meus filhos, eu não posso fazer como as pessoas fazem, de sair de casa às 6 da manhã, né, e voltar à meia-noite. Isso é uma escolha de vida, por mais que as pessoas tenham que trabalhar. Então, se você quer ter um estilo de vida, né, melhor, e eu aconselho que você cuide da sua família, poxa vida. Não é trabalhar igual louco, não, né? Que muitos voltam para cá e vão cuidar da saúde, porque quase se mataram de tanto trabalhar. Então,
Meu estilo de vida é cuidar da minha família. Lógico que trabalhava assim relativamente bem, né? Mas você tem que saber que o dólar não é tudo, né? Existem coisas mais importantes. O dinheiro não é tudo. Claro. E aí a questão familiar para mim sempre foi algo importantíssimo, né? Se você pudesse ter a sua família hoje no Brasil, se você tivesse um meio de sustento que fosse interessante, com a sua esposa tendo a medicação que ela necessita e tudo mais, você viveria hoje no Brasil ou ainda assim você preferiria os Estados Unidos? Caramba, essa pergunta é difícil, hein? Essa pergunta aí... porque assim, vamos lá, eu saí, eu tô aqui, fiquei aí 20 anos. Então eu estou redescobrindo o Brasil, eu costumo dizer, né? E tenho visto muitas coisas. O Brasil, ele é bacana aqui a forma que as pessoas vivem no interior, tá? No interior. Tem o seu tempo, que é diferente de quem mora em uma grande capital ou uma cidade grande, que também Sim. é uma correria, né? Enfim. Mas o Brasil, cara, eu quero muito hoje que meus filhos conheçam aqui, vivam e vejam como é, né? É uma liberdade, assim, muito interessante. Eu tô meio assim, vivendo tudo isso, sabe? Se eu pudesse estar aqui com todos eles, maravilha. Mas é o que eu falo para todo mundo. O bom é poder ir e vir. É o sonho de todo mundo, né? Como assim, eu encontrei amigos, quando eu cheguei, fui lá no campo jogar uma bola lá com a turma, eu encontrei um amigo que ele já estava aqui há 4 anos. Aí eu falei, caramba, você está aqui, né? E ele é cidadão americano. E ele está vivendo aqui nesse lugar há 4 anos. Eu falei, você vai voltar para lá? Só para passear mesmo e por aí vai. Como um outro que eu encontrei ontem, que volta essa semana e fica aí 6 meses, depois vem para cá. Então, assim, você tem... O mundo ideal é você não ficar preso, né, entre aspas, a um lugar. Esse é o mundo ideal. Exatamente. Você foi cirúrgico aí, né? Porque você estando nos Estados Unidos e também não poder sair, ir e vir e tal, não estou dizendo que você tem que sair de lugar nenhum, tá? Sim, e nem encorajo ninguém a deixar os seus sonhos por conta desses discursos malucos que tem por aí, não. Viva a sua vida, trabalhe, né? Faça o seu pé de meia, viva com a sua família. Não fica aí com esse medo que o pessoal tem imposto aí às pessoas. Para com isso aí. Tem muita gente, né, Marcelo? Você deve estar vendo que, por medo, fazem as loucuras, saem comprando passagem e deixam o país. Calma aí, não precisa ser assim também, não. Então, eu não encorajo a fazerem isso e como a gente está falando, o ideal, sim, é você estar num lugar, ter a liberdade que você pode ter e no outro também você ter aquela liberdade, né? Mas não tendo os dois, é realmente muito difícil. Eu não vou nem forçar você a responder, porque... Não, porque aí hoje eu não tenho as duas coisas. Não, e se você perguntar para mim, eu não teria essa resposta. Então, assim... É uma pergunta difícil, né? Porque, assim, você entrando nessa seara, hoje eu vejo que muitas pessoas que têm uma boa condição aqui, muito provavelmente não vão para os Estados Unidos para morar e viver. Vão para outra situação. E vejo os que estão nos Estados Unidos há muito tempo, já enraizados, dificilmente virão para o Brasil se tem o seu documento. Vem, fica um tempo e volta. Então é muito complicado essa... Mas vejo que aqui é bacana, né? É bom, cara. O Brasil, assim, é o que eu falo sempre. Eu sou do Rio de Janeiro, eu falo, eu amo odiar o Rio, né? Porque eu conheço todas as mazelas do Rio de Janeiro, né? Detono o Rio de Janeiro. Marcelo, para onde você vai na sua aposentadoria? Eu vou para o Rio de Janeiro. Ué, mas você vive detonando o Rio de Janeiro? Mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Eu amo detonar aquilo lá, mas é para lá que eu vou mesmo. Entendeu? Então... Mas se eu pudesse pegar um avião e ir para aí e estar no Brasil, nos Estados Unidos, seria muito bacana. Não vou mentir para você, não. É tudo muito recente. Mas quero desbravar aqui também. Isso é uma verdade. Quero fazer coisas que não tive tempo para fazer, dentro das condições. Eu quero fazer alguns trabalhos aqui, tá entendendo? Então, na área de comunicação, tem coisas que eu quero fazer aqui no Brasil, né? Você segue trabalhando ainda? Você trabalhou, passar um pouquinho teu currículo aqui, né? O Freeley Braz é um dos grandes radialistas, inclusive eu tive o prazer de trabalhar na mesma rádio, né? A gente quase trabalhou junto, a gente quase fez um programa juntos lá na extinta Rádio 650M, né? Acabou que o projeto não foi para frente, e aí depois a rádio
se dissolveu, enfim, a gente meio que perdeu o contato, né? Eu falei, não, acabaram com ela, né? Pode ser sincero aí. Eu queria ser mais elegante, né? Pode se descer. Mas a palavra certa é que detonaram a rádio, né? Enfim. Isso aí. E aí acabou que o Frehley, cada um foi para o seu caminho, cada um foi buscar os seus projetos, e o Frehley, ele trabalha, né, com rádio já há muitos anos, e você nota que a voz dele, né? A minha não, né? A minha voz é a voz de um camarada qualquer que só fala. O Frehley realmente ele tem a locução, né? Ele tem a comunicação na veia, no sangue, né? Então, inclusive você, vou até aqui passar aqui, vou virar agente aqui do Frehley, fazer lobby mesmo. Aí, ó, por favor. Se você que tem aqui uma programação, né? Aí o Frehley, né? Olha, hoje em dia, né, Frehley, com tecnologia, tranquilamente você consegue montar o seu estúdio e fazer a transmissão, né? Daqui, sim. Você conhece muito esse país, conhece muito o que a região necessita, né? O que a população espera, né? Daria tranquilamente para você fazer um programa do Brasil para cá? Claro, e eu tenho gravado algumas coisas, porque assim, eu sou muito... A comunidade sempre me abraçou muito, sabe, Marcelo? Então eu sou muito grato por tudo que essa comunidade fez e faz, as pessoas que têm nos ajudado. É muito fácil eu estar aqui hoje falando com você, porque tem uma rede de pessoas que nos ajuda, que nos suporta, né? Eu sou só a ponta do iceberg, mas por baixo aí tem muita gente dando suporte para que a minha família esteja bem, esteja cuidada, né? E eu esteja aqui com todas as dificuldades, né? Então, eu pretendo seguir comunicando e trabalhando e fazendo coisas daqui para a comunidade aí, uma forma de falar obrigado, né? E estamos aqui junto e vamos para cima, né? É isso, vou falar com o Leandrinho lá na Insuperável, para você pegar uma programação lá, vou falar com ele. Aí, ó, o Leandrinho tá complicado, o Leandrinho tá... Não, antes de vir ele me ligou, a gente conversou bastante, ele chorou, eu também, enfim, foi bem bacana a nossa conversa. Não, eu vou falar com ele para ele. Ô, Leandrinho, toma tenência, rapaz. Olha o Frehley de bobeira aí. Paga aí um caraminguado para ele aí. Bota a mão no escorpião. Bora, moço, bora. É isso. Frehley, meu querido, olha, virou podcast, né? Eu falei que ia ser 20 minutos. Menti para você, menti, foi mal. Tenho bateria, tenho conexão, tá tudo certo. A gente combinou, eu falei, Marcelo, sabe que a culpa é de vocês, mineiro. Vou logo ali, é logo ali. Quanto tempo vai durar aí, Bené? Eu falei, rapaz, 20 minutos. E eu fiz questão de conversar com você, Frehley, também na esperança de ver você junto com a sua família. Eu sei o quão você é guerreiro, batalhador, um cara estritamente família. Você tem um termo que a gente fala, você conhece fulano? Ah, conheço. Pô, aquele cara lá é família pra caramba, né? Significa o quê? Que é um sujeito que vive pra família. E esse sujeito é o Frehley Braz, né? Veja aí, olha. Obrigado. 6 filhos nos dias de hoje, meu irmão. Mas é isso, Frehley. Logo, logo você vai estar com a sua família reunida, vocês merecem. É só um tempo, né? É mais uma tribulação que você está passando, mas você vai superar, você vai passar por isso e lá na frente nós vamos olhar para trás e falar, nós vencemos. Amém. Eu creio. Estou junto. É isso aí. E eu sou muito grato às pessoas aqui também, sabe, Marcelo? Muita gente que eu estou aqui, tem aberto portas, né? Tenho feito bastante coisa que para mim ainda é novidade, né? Então estou assim procurando viver o momento, né? As pessoas aqui me conheçam também, fazer um pouco do meu trabalho. Então, assim, tá bem interessante, viu, Marcelo? Tudo que eu tenho acompanhado aqui, as portas, a TV Vale Verde, que me abriu as portas assim também para fazer jogos amadores, profissionais. Então, assim, tá tudo muito interessante. Eu tenho conhecido mais Minas Gerais que eu não conhecia, né? Maravilha, meu querido. Olha, pode contar com a gente no que precisar, no que tiver ao nosso alcance aqui. Contato permanentemente aberto aqui, é só acionar a gente. Tamo junto. Desejar tudo de melhor na sua vida, irmão. Tamo junto, Marcelo. Foi um prazer inenarrável, inoxidável estar com você neste dia. Muito obrigado pelo suporte, pelo carinho. Todo mundo que acompanha aí o canal do Benevides, compartilhe, né, espalhe para mais pessoas. Esse cara é top. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado. Já que ele falou, então vou reforçar. Tu vê, passamos aqui a conversa inteira sem eu pedir para você deixar o like nesse vídeo. Acho que não por mim, mas pelo Frehley. Deixa o like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e comente, né, para você ficar por dentro sobre histórias de brasileiros
que vivem, viveram e vão continuar vivendo aqui nos Estados Unidos, como é o caso do Freely, com certeza. Se inscreva aqui no canal do Benevides. Obrigado, Freely, irmão. Grande abraço. Tudo de melhor para você e para sua família. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu, minha gente. Até a próxima.